Bom dia! Que a paz do Senhor esteja contigo. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Jéssica Venderroski, a mais um vídeo aqui compartilhando com vocês um pouco sobre as batalhas travadas, aquelas batalhas que parece que nunca vão se encerrar, ou parece que você vence uma guerra, já está entrando em outra, os problemas te acompanham. Parece que tudo para você é mais complicado, mais difícil. Eu não sei se você já teve essa sensação. E se você ainda não me acompanha nas redes sociais, na descrição aqui tem todas as redes que eu, gero esses conteúdos, levo para vocês, os meus testemunhos, os atendimentos, as mentorias, tudo que o Senhor ele tem colocado na minha vida. E nesse vídeo aqui eu queria compartilhar com você um pouco dessas batalhas travadas. E que não adianta você querer vencer batalhas travadas, Aquelas batalhas que realmente você tem que orar, que você tem que jejuar, que você tem que se retirar, sair do meio da multidão, Se calar, ficar em silêncio, vencer com estratégias naturais. E eu percebo muitas pessoas errando, Porque a palavra do Senhor vai dizer que a falta, do conhecimento que leva pessoas a não conhecer o poder de Deus é a falta de conhecer quem Deus é, E se eu não ando na verdade, que é o Senhor, eu não consigo conhecer esse lugar sobrenatural. E aí eu vejo muitas pessoas, inclusive, que procuram meus atendimentos, querendo vencer a pornografia apenas com terapia, querendo vencer adultério apenas com sumir da rede social e não entende que a batalha que ela está enfrentando é uma batalha espiritual. E dependendo do teu propósito, dependendo do teu chamado, daquilo que o Senhor ele tem para fazer na sua vida, principalmente se você tem uma unção sobre a tua vida, se você tem uma chamada muito forte, não espere batalhas leves. Talvez você entrou num relacionamento, vou dar aqui um exemplo de relacionamento, e que desde o início desse relacionamento, você vive uma guerra. E você não consegue compreender o porquê que é para você tão difícil, porquê que você tem que orar. Certa vez eu atendi uma pessoa em consultoria e essa pessoa falou, pastora, por que que eu preciso ficar entrando em jejum, consagrando, orando? Por que parece que eu tenho que estar sempre jejuando, eu tenho que estar sempre orando? Porque faz parte do que Deus te chamou. E se você fica buscando entender o que você passa, ou o que Deus permite você passar, você nunca vai chegar naquilo que o Senhor tem para você. E o que eu percebo muito, quando a gente está falando desse lugar sobrenatural, das batalhas travadas, que as pessoas, elas querem um passo a passo de como ser feliz, de um passo a passo de como ter um casamento perfeito, de um passo a passo de como é ter uma vida e um chamado próspero, quando, na verdade, elas não querem ter um estilo de vida, de oração, de jejum, de vida com Deus, E se essa batalha, ela é travada, isso tem a ver com você. Isso tem a ver com a tua chamada. Eu, certa vez, fiz uns stories e eu compartilhei sobre isso. Por que que pra mim tudo é mais difícil? Gente, tudo pra mim é mais difícil. Porque eu tenho uma chamada muito forte. Eu tenho autoridade. Eu tenho unção. E isso me faz diferente de todas as outras pessoas que caminham sobrenatural. O que é caminhar sobrenatural? Se você precisa vencer a pornografia, você precisa sim abrir mão de alguns comportamentos, mas você precisa vencer, como a palavra do Senhor diz, que é a casta de demônios que só sai com jejum e oração. E certas castas, elas trabalham em cima da vida sexual e da pornografia no mundo espiritual, por isso que você é tão atacado na noite, por isso que você não dorme, por isso que você tem pesadelos, por isso que você é atraído sempre por um desejo que parece que toma conta de você, sexual, Eu sei que você está se identificando com esse vídeo aqui, porque muita gente que me acompanha sofre na área e principalmente na vida sentimental. E aí eu quero te falar que você precisa entender quem é o seu inimigo. Como é que eu venço as batalhas travadas? Tem momentos que você precisa conhecer o seu adversário. Você precisa conhecer o terreno que você pisa. Semana agora que passou, gente, eu estava indo fazer a nossa missão lá no presídio, no projeto. E eu, na viagem, eu já estava passando muito mal.
E para quem não sabe, né, do caminho da minha casa até o presídio, são quase 3 horas. E eu fui fazer um ato profético junto com uma menina, uma moça maravilhosa, serva, discípula, amada, minha amiga, que também faz parte dentro do projeto. E ela sentiu, ela teve um direcionamento da gente fazer um ato profético, no caso, orar na porta do presídio e colocar as mãos sobre o presídio. Gente, foi um dia em que eu passei mal o dia inteiro. Por quê? Porque eu estava impondo as mãos, orando por uma potestade que trabalhava e reinava dentro do presídio. Então eu recebi esse ataque espiritual. Quando você intercede pela sua casa, por pessoas e por vidas, seja qual é o nível de opressão que uma outra pessoa vive, você recebe os ataques. Ai, pastora, mas eu não deveria receber os ataques. Como tem gente que me procura em consultoria e fala, pastora, mas eu tenho medo de orar e eu ficar de cama. Faz parte do teu propósito. É natural. Na verdade, é sobrenatural e natural você sofrer esses ataques espirituais, né? O seu corpo, ele sofre, você cai de cama, tem gripe, fica doente, tem dor de cabeça. Mas lá em Efésios, né, capítulo 6, vai dizer que você precisa se revestir. Então, as batalhas travadas, elas fazem parte do teu propósito. E você precisa saber quem é o seu adversário. Começar a entender sobre o mundo espiritual. Pessoas que sentem constante frieza, um desânimo. Nem sempre é falta de vitamina. Muitas vezes a pessoa está numa apatia, né? Tem um demônio que trabalha muito, principalmente quando a pessoa tem distimia, tá? Tem pessoas que são diagnosticadas com distimia e existe um demônio que trabalha na distimia, tá? Então, que governa a pessoa naquela situação e aquela pessoa, ela não tem vontade, ela não tem energia, ela não tem ânimo. Ela, para ler a Bíblia, ela dorme, para orar, ela não consegue, entra num propósito, ela quebra no meio do caminho, vai fazer um jejum, ela não consegue. Então, você precisa entender qual é a batalha travada que você está vivendo. E se você hoje enfrenta uma batalha, você precisa entender aonde Deus quer te levar. E toda pessoa que ela é muito atacada espiritualmente pode ter certeza, porque Deus tem algo muito grande para realizar na sua vida. Por exemplo, o adultério. O adultério, gente, não é algo natural, nem falta de caráter, tá? Até porque eu e você não temos o caráter bom, tá ok? Então, que é algo que eu ensino bastante com fundamento emocional e espiritual, enfim, na minha psicologia, né, nas consultorias, traição não é algo natural. Ai, porque ele traiu porque não tinha caráter. Eu e você não temos caráter bom. A diferença é que Jesus, ele entra e transforma o caráter. Então, o adultério é um demônio que trabalha, principalmente, que encanta uma outra pessoa. Então, há uma inversão de valores. E se não for tratado, não for liberto, porque existem libertações que não é alguém orando e botando a mão na tua cabeça que vai mandar o demônio embora e sair. Existem libertações que só acontecem quando você renuncia ao pecado, tá? E tem pecados que vão bater na sua porta todo dia, né? Tem aquele louvor que fala: todo dia o pecado vem, me chama, todo dia vem as tentações, me chama. Não pense você que você vai se livrar, porque não vai não. Você só precisa aprender a combater. E se você fica nessa coisa de que, eu vou vencer o demônio com motivação, eu vou vencer minha batalha espiritual acordando 5 horas da manhã para ter um dia produtivo. Gente, batalhas espirituais eu ganho em oração e jejum. Me revestir. Tempo de qualidade com o Senhor. O que é tempo de qualidade? Gente, tem momentos da nossa vida que Deus vai te pedir tudo. Sai da rede social, sai do WhatsApp, né? Fica um tempo sem gravar, como acontece comigo. Às vezes eu sumo daqui porque Deus pede alguma coisa, acontece alguma coisa. Então você precisa discernir, né? Porque o campo que você entra, o campo espiritual, gente, é poderoso, tá? Então quero deixar aqui para vocês esse vídeo. Não deixem de se inscrever aqui no canal, se inscreva, ative as notificações, abençoe o nosso canal compartilhando. E vamos para mais vídeos caseiros que nós temos gravado por aqui. Vamos para os próximos. Deus abençoe.